Nos vídeos anteriores, falamos sobre a emergência como um processo dentro de um sistema que cria novos níveis de organização, onde obtemos sinergias entre as partes que agregam valor e criam um novo padrão de organização, levando a uma estrutura hierárquica chamada níveis integrativos e uma dinâmica complexa entre os níveis micro e macro. Nesse vídeo, porém, falaremos sobre a emergência à medida que ela se desenvolve ao longo do tempo dentro de algum processo. Um processo emergente é um processo de mudança que envolve transições de fase não lineares e abruptas, à medida que a estrutura e a função geral do sistema se transformam em um novo regime de comportamento, exibindo novas propriedades que não podiam ser previstas antes da transformação. Processos emergentes podem ser contrastados com processos lineares de mudança. Com sistemas lineares, o comportamento geral do sistema é uma consequência direta da interação entre as partes, em todos os momentos. Os recursos e comportamento de nível macro podem ser calculados diretamente a partir das partes elementares de nível micro. As alterações no nível micro criam alterações correspondentes no nível macro. Por exemplo, mudanças de nível micro nas partes mecânicas de um carro criam suas mudanças de posição de nível macro. Qualquer estado futuro ou passado do sistema pode ser entendido como uma combinação de mudanças dentro dos componentes elementares. Podemos, por exemplo, prever de longe no futuro a ocorrência de eclipses, porque o estado futuro do sistema solar é governado pelas mudanças de suas partes elementares. Podemos prever onde os planetas estarão no futuro, e isso será similar em qualidade a estados previamente experimentados no passado, isso é, nada qualitativamente diferente ocorrerá. Muitas técnicas de modelagem são baseadas nessa suposição de ausência de emergência, com todo o processo de mudança sendo a soma de suas microinterações. Por exemplo, dentro da economia, os modelos dinâmicos de equilíbrio geral estocástico tentam explicar os fenômenos econômicos agregados, como o crescimento econômico, os ciclos econômicos e os efeitos da política monetária e fiscal, derivados de fenômenos microeconômicos. Os sistemas lineares mostram igualmente a proporcionalidade entre entrada e saída, início e fim, o que significa que a mudança geralmente ocorre de maneira incremental. Processos emergentes são diferentes dos processos lineares de mudança. Sistemas que envolvem emergência, isso é, que possuem dois níveis diferentes de organização, podem sofrer mudanças em ambos os níveis, onde mudanças do nível macro não estão diretamente correlacionadas com mudanças no nível micro. O nível macro sofre seus próprios processos de mudança que possuem sua própria estrutura, enquanto que em sistemas mais simples, os estados de macronivelamento estão diretamente correlacionados ao nível micro. Com a emergência, os estados de nível macro podem se desassociar do nível micro em maior ou menor grau. Por exemplo, ecossistemas, sociedades e economias passam por processos de mudança de nível macro, como sucessão e industrialização, que têm sua própria dinâmica no nível macro. Muitas vezes, todas as partes precisam mover-se juntas para um novo regime de nível macro, e isso cria uma causa descendente nas suas partes constituintes. Novos regimes de nível macro, dentro do sistema, surgem quando o sistema converge para um novo conjunto de regras ou protocolos que orientam todas as partes a adotarem esse novo padrão. Por exemplo, agora que convergimos para o mundo digital como formato básico para codificação de informações, há fortes externalidades positivas para todos usarem o meio digital, já que o analógico se torna cada vez menos compatível. Assim, temos uma mudança rápida de analógico para o digital e uma mudança de regime de nível macro. Essa mudança pode acontecer muito rápido por causa de externalidades positivas, criando um feedback positivo. Dessa forma, novos regimes macro podem emergir rapidamente dentro de economias inteiras, sociedades ou infraestruturas de tecnologia, mudando para um novo padrão de organização que teria sido difícil de prever antecipadamente. Esse período de grande mudança rápida em nível macro é chamado de transição de fase. Uma transição de fase é um processo emergente de mudança entre diferentes estados gerais de organização em um sistema. Transições de fase podem ser entendidas como transformações rápidas e abruptas no macroestado global para o sistema que é acionado por alguma pequena alteração dentro de uma variável inicial. Assim,
enquanto que com a mudança linear o sistema macro muda um pouco proporcionalmente de acordo com a mudança em algum valor inicial macro, com processos emergentes isso não acontece. Durante seu processo de desenvolvimento, existem estágios críticos de cada lado, cuja estrutura macro torna uma diferente constituição geral, dada apenas uma pequena alteração nas variáveis de controle. O exemplo mais simples disso são as diferentes fases da água, indo de gás para líquido até gelo sólido. No caso da transição de líquido para vapor, à medida que a temperatura aumenta, essa transição acontece abruptamente quando o sistema se aproxima do valor crítico de 100 graus centígrados. Em transições de fase, como a magnetização espontânea no ferromagnetismo, as relações de ordem de longo alcance emergem no sistema sob condições especiais. Ao contrário das mudanças lineares, que são em grande parte responsáveis pelas médias estatísticas sobre as micropropriedades, essas transições de fase são resultados das partes funcionando sinergicamente de maneira sincronizada, onde propriedades únicas emergem para todo o sistema que não constituem médias tão simples. A natureza da fase do sistema não pode ser relacionada à natureza microscópica dos elementos básicos que compõem o sistema. Assim, os processos de transição de fase normalmente não exigem que entendamos os micromecanismos que são seus alicerces. É suficiente tomar o sistema como um todo e, a partir disso, podemos inferir o comportamento geral da transição de fases como uma dinâmica semelhante ao nível macro, aquela que ocorre em todos os processos emergentes. Como tais propriedades do sistema não requerem derivação de microdinâmica, elas podem ser consideradas emergentes. Quando um sistema passa por uma transição de fase, seus microcomponentes são rapidamente reconfigurados em uma microestrutura qualitativamente diferente. No entanto, as propriedades dos componentes permanecem relativamente inalteradas. Os estados anteriores e posteriores do nível macro correspondem aproximadamente às mesmas configurações de microestados, isso é, as transições de fase envolvem uma reestruturação do sistema no nível macro com apenas uma mudança limitada nas propriedades das partes e outras condições locais. Esse processo emergente que gera transições de fase pode ser visto em uma ampla gama de sistemas, incluindo sistemas físicos, biológicos e sociais. Um exemplo disso pode ser o surto de violência étnica. O fenômeno da violência étnica pode ser visto como uma transição de fase de uma população de indivíduos mista, mas não agressiva, para explosões ocasionais e abruptas de conflitos generalizados. O nível subjacente de racismo e hostilidade dentro dos membros de uma sociedade pode permanecer relativamente similar antes da ampla onda de violência e depois, quando o sistema entra em um surto violento. Assim, não é que os membros tenham necessariamente se tornado mais racistas e hostis, mas sim que o sistema estava perto de uma transição de fase e um pequeno evento o acionou para virar de um regime macro para outro, enquanto as propriedades das partes componentes mudaram apenas ligeiramente. Como as transições de fase emergentes são descontínuas, o que significa que elas vão de um estado geral a outro com uma sobreposição limitada entre elas, elas envolvem pontos críticos de mudança. Esses pontos críticos são mudanças discretas no nível macro. Pontos críticos ocorrem devido ao sistema ter regimes mutuamente exclusivos. Assim, ao invés de um regime gradualmente dar lugar a outro, o que seria uma mudança contínua sem pontos críticos, o que acontece quando os regimes são mutuamente exclusivos é uma mudança discreta e rápida de um para o outro, e esse é o ponto crítico. Podemos ver isso na mudança dos regimes políticos ditatoriais, porque eles são autocráticos, o que significa que só pode haver um regime político macroestável. Uma mudança entre regimes tem que se envolver com um ponto crítico de transição de fase, que é o que vemos empiricamente, como quando um regime cai gerando feedback positivo, dirigindo um movimento rápido em direção a um novo regime político e a uma nova estabilidade de nível macro. Processos emergentes de mudança criam sistemas qualitativamente novos. Com processos lineares de desenvolvimento, a mudança está dentro das propriedades das partes que podem ser quantificadas, mas, no entanto, mudanças de regime macro mudam a estrutura e o funcionamento do todo, o que resulta em comportamentos e características qualitativamente novas.
Por exemplo, isso pode ser visto no aprendizado de alguma nova habilidade prática. Quando alguém começa a aprender ou a praticar algo, acumula regras isoladas. Faça assim, se isso acontecer, faça isso. Não se esqueça de, e etc. Essas são mudanças quantitativas incrementais no comportamento, porque se está essencialmente apenas reunindo uma lista de instruções e trabalhando com elas de uma maneira iterativa. No entanto, em algum momento, se bem-sucedidas, essas regras isoladas começarão a se tornar coerentes à medida que se unem em um novo modo de agir. Nesse ponto, começaremos a vê-los integrados numa estrutura abrangente, e começa-se a agir de dentro dessa estrutura ao invés de simplesmente executar regras isoladas. Essa é uma mudança qualitativa, uma vez que induz novo comportamento e funcionalidade emergente em nível macro dentro de todo o sistema.